Olá a todos. Na aula de hoje, vamos dar início ao estudo do continente americano, do espaço geográfico americano. E nesta aula, vamos ver as duas principais formas de regionalizar a América. O que é regionalizar? É dividir o espaço geográfico em porções menores, chamadas regiões, até mesmo para poder melhor estudar cada uma das partes. Então, a primeira forma de regionalização da América é a regionalização que leva em conta o critério geográfico, apenas o critério geográfico. O que é o critério geográfico? É aquele dos termos da rosa dos ventos, dos pontos cardeais e colaterais. E pelo critério geográfico, até mesmo pela extensão norte-sul acentuada do continente americano, vamos dividir a América em América do Norte, a América Central e a América do Sul, em 3 porções. Então, aqui no mapa, o foco do nosso estudo, o continente americano, banhado aí a leste pelo Atlântico, a oeste pelo Pacífico, e, pelo critério geográfico, dividido em 3 porções: América do Norte, América Central e aqui a América do Sul, onde o Brasil, inclusive, está localizado. Aí a divisão do continente, mais uma vez a regionalização da América pelo critério geográfico. Então, se formos observar bem, utilizou-se o norte, o sul e o centro para poder fazer essa regionalização da América pelo critério geográfico, como eu disse, pelo fato do continente ter essa extensão acentuada no sentido norte-sul. Então, a América do Norte, a porção do meio, a América Central e a porção ao sul, a América do Sul. A divisão política do continente americano, ou seja, a divisão em países. A América do Norte, formada aí pelo Canadá, Estados Unidos, México e Groenlândia. A América Central, que nós vamos estudar cada uma dessas partes. E a América do Sul, onde o Brasil está localizado. Porém, o foco principal dessa aula vai ser a regionalização da América pelo critério cultural e de desenvolvimento socioeconômico. E levando em conta esses critérios, vamos dividir a América em 2 porções. Aqui formado pelos Estados Unidos e Canadá, a América anglo-saxônica, e do México até a Argentina, essa porção chamada América Latina. Então, vamos estudar agora em detalhes cada uma dessas 2 porções do continente americano, regionalizado pelo critério de desenvolvimento de desenvolvimento socioeconômico e pelo critério cultural. Então, vamos ver agora cada uma dessas porções. Vamos começar por esse conjunto de países chamado América Latina, um conjunto de países que tem uma tradição comum, são herdeiros de uma mesma tradição histórica, tem certas características em comum. Então, vamos dar início ao estudo da América Latina, que pega aqui o México, toda a América Central e também a América do Sul. E, primeiramente, temos que entender o porquê do nome América Latina. Esse nome vem de muitos séculos e milênios atrás. Então, lá na Antiguidade, tinha aqui uma região da Itália, da atual Itália, que chamava-se Lácio. Aqui, essa parte no mapa da Itália aqui, uma região chamada Lácio. E ali tinha um povo. E esse povo criou a língua chamada latim. Esse povo também fundou a cidade de Roma. E a partir do povo latino, do povo do Lácio, eles criaram um império muito grande na antiguidade, chamado Império Romano.
pegando aí porções muito grandes da Europa, da Ásia e da África. Toda essa parte aqui, colorida aqui no mapa, formava o Império Romano. Ok. E, dentro do Império Romano, o povo latino, ele impunha aos vários povos a sua língua, que era o latim. Então, o Império Romano ele chega ao fim, mas os vários países que vão surgir, como Portugal, aqui, Espanha, França, vão ter as suas línguas com forte predomínio do latim. Vão ser línguas herdeiras do latim. Quais línguas? Português é uma língua herdeira do latim, espanhol, francês, italiano. E essas línguas herdeiras do latim, elas vão vir para a América. Como assim vão vir para a América? Sim, basicamente Portugal e Espanha, eles vão colonizar grandes porções da América, principalmente do México até a Argentina. Toda essa porção aqui vai ser predominantemente colonizada, dominada, ocupada por Portugal e Espanha. E o que Portugal e Espanha vão implantar aqui nessa porção da América? Suas línguas. Quais línguas? Português e espanhol. Lembrando que português e espanhol são línguas herdeiras do latim. Então, onde há predominância de português e espanhol, vamos chamar de América Latina. São línguas, inclusive, muito parecidas, o português e o espanhol. A maioria das palavras dessas línguas são palavras que têm origem na língua chamada latim, que hoje já nem existe mais. Porém, português e espanhol são línguas herdeiras do latim. Então, espero que tenha ficado bastante claro por que a América Latina tem esse nome. Porque os países que colonizaram essa porção, principalmente Portugal e Espanha, trouxeram para cá suas línguas, o português e o espanhol. É basicamente isso. Por isso, América Latina. América herdeira do latim. Português e espanhol são línguas herdeiras do latim. Outras características da América Latina. Vamos entender a história de colonização dessa porção. A América Latina, então, vamos lá, do México até a Argentina, foi colonizada principalmente pelos povos latinos, como portugueses e espanhóis, que implantaram aqui na América Latina a chamada colônia de exploração. O que é colônia de exploração? É uma colônia baseada no trabalho escravo, no latifúndio, que são grandes propriedades rurais pertencentes a uma pessoa só, e na produção voltada para o mercado externo. Então, colônia de exploração tem essas três principais características. E esse tipo de colônia de exploração vai fazer os países da América Latina se tornarem países subdesenvolvidos. O que são países subdesenvolvidos? Países que a população tem um IDH ruim, uma ampla parcela de pobres. E por que nós temos esses países marcados pelo subdesenvolvimento? Porque foi implantada aqui a colônia de exploração, que era baseada na escravidão. Então, a escravidão ela vai chegar ao seu fim, mas os efeitos da escravidão eles vão continuar. Os escravos na América Latina vão dar origem aos pobres, ocupando as periferias das grandes cidades. Vai haver uma desigualdade social muito grande nessa porção chamada América Latina, e isso por conta do histórico de colônia de exploração, que foi baseada na escravidão. Então, foi a colônia de exploração que fez com que os países da América Latina se tornassem pobres ou subdesenvolvidos. A imagem comum de países da América Latina, como Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil.
México. Imagens aí que caracterizam o subdesenvolvimento. E por que a América Latina é subdesenvolvida? Por conta da história dela, de colônia de exploração, baseada no latifúndio, que era terra para pouca gente, poucos donos, escravidão. E a terceira principal característica da América Latina é a predominância, em termos religiosos, do catolicismo romano. Então, são as três principais características da América Latina. A língua, português e espanhol, que são línguas latinas. O subdesenvolvimento, são países pobres, predominantemente. E o catolicismo romano como religião predominante. Agora vamos passar para outra porção do continente americano, que chamamos de América anglo-saxônica, ou América rica, ou América desenvolvida. E a América anglo-saxônica é formada só por dois países, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Ué, Fernando, mas e a Groenlândia? A Groenlândia, ela não entra nessa regionalização da América, porque a Groenlândia não tem características nem da América Latina, nem da América anglo-saxônica. A Groenlândia é uma possessão, é um território que pertence à Dinamarca. Dinamarca é um país europeu. Então vamos começar a falar da América anglo-saxônica. Por que a América anglo-saxônica tem esse nome? Para entendermos esse nome, temos que voltar na história da Grã-Bretanha. O que é a Grã-Bretanha? É essa ilha aqui lá na Europa, onde está a Inglaterra. E os principais povos a ocuparem a Grã-Bretanha foram os povos bárbaros chamados anglos e os povos saxões. Esses dois povos tinham origem aqui na Europa continental e invadiram, ocuparam a Grã-Bretanha. Tá, e o que tem de importante desses povos anglo e saxões, esses povos bárbaros que dominaram a Grã-Bretanha, dominaram a Inglaterra? Esses povos são os criadores do inglês, da língua inglesa, que vai ser levada da Inglaterra para onde? Para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, vamos ver aí a história de colonização da América anglo-saxônica. Colonização predominantemente inglesa, ou seja, colonos que vieram lá da Inglaterra, colonos descendentes dos povos anglo-saxões. Quem eram os povos anglo-saxões? Eram bárbaros que dominaram a Grã-Bretanha e eram os povos criadores do inglês. Os descendentes deles, dos anglo-saxões, vão vir para os Estados Unidos e para o Canadá. E nos Estados Unidos e Canadá, até hoje, a predominância da língua é o inglês. E esses povos, os ingleses, que vão vir para a América anglo-saxônica, para os Estados Unidos e o Canadá, vão implantar aqui a chamada colônia de povoamento. Eles não vinham para cá para explorar a terra e voltar para a Europa. Uma colônia de povoamento, os colonos vão para lá para morar, para viver ali para sempre. Então, uma colônia de povoamento tem características diferentes. Primeiro, a predominância de trabalho livre, ou seja, trabalho não escravo. Segundo, as terras são bem distribuídas entre os colonos que vieram da Inglaterra. E terceiro, a produção era voltada para o mercado interno. Então, é uma colônia que não tem tanta escravidão. Assim, as pessoas elas têm um certo equilíbrio econômico. Não tem uma diferença grande entre pobres e ricos. Eles estão no mesmo patamar econômico. As terras são bem distribuídas entre os colonos, a escravidão é muito pouca. E pelo fato de ser colônia de povoamento, com pouca escravidão, com terras bem distribuídas,
Estados Unidos e Canadá vão se tornar países desenvolvidos. O que são países desenvolvidos? São países em que a maioria da população vive bem, desfruta de boas condições de vida, IDH alto. E por que são países desenvolvidos? Por conta do tipo de colônia que foi ali implantado, colônia de povoamento. Praticamente não havia escravos. Então, as pessoas foram se desenvolvendo praticamente no mesmo nível econômico. Não tinha uma diferença muito grande entre elas. Não tinha um muito rico e um muito pobre, por exemplo. Então, imagens aí de Estados Unidos e Canadá. Podemos ver o desenvolvimento desses países. Dá para perceber pela imagem da periferia de Estados Unidos e Canadá que a população vive bem. Isso é o que caracteriza os países desenvolvidos, IDH alto e amplo uso de tecnologia. Então, essa aqui é uma imagem, é uma paisagem da América anglo-saxônica, que é a América rica, desenvolvida. Só para a gente comparar, olha a imagem da América Latina. Uma diferença muito grande. Então, a América Latina, que foi colônia de exploração baseada na escravidão, gerou consequências como a pobreza muito grande. Agora, na América anglo-saxônica, pelo fato de praticamente não ter havido tanta escravidão, as pessoas se desenvolviam de forma mais equilibrada, formando uma classe média muito forte. Uma classe média em que as pessoas vivem muito bem. E as três características da América anglo-saxônica. Primeiro, fala inglês, predominantemente, são países desenvolvidos, e a religião predominante na América anglo-saxônica é o protestantismo. São as religiões cristãs não católicas, como luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas. Na América anglo-saxônica é o protestantismo a religião majoritária. Então, para concluirmos a nossa aula, vamos a esse quadro comparando a América Latina com a anglo-saxônica. Vamos lá. Territórios que formam a América Latina. É a parte da América que vai do México até a Argentina. E os territórios da América anglo-saxônica? Somente Estados Unidos e Canadá. Países colonizadores, países que colonizaram a América Latina. Portugal e Espanha predominantemente. E o país que colonizou a América anglo-saxônica? O principal foi a Inglaterra. A França também teve territórios tanto na América Latina quanto na anglo-saxônica. A Holanda também teve territórios aqui, mas os países colonizadores da América Latina predominantes foram Portugal e Espanha. E os países que colonizaram, ou o país que colonizou a América anglo-saxônica, o principal foi a Inglaterra. Agora, línguas predominantes. Portugal e Espanha vão trazer para a América Latina o português e o espanhol. E a Inglaterra vai trazer para Estados Unidos e Canadá a sua língua, o inglês. Religião predominante. A religião de Portugal e Espanha era o catolicismo romano. Vai ser a religião que eles vão trazer para a América Latina. E a religião predominante na Inglaterra era o protestantismo, que os ingleses vão trazer. Grau de desenvolvimento. A América Latina, predominantemente, é subdesenvolvida, ou seja, é a parte pobre da América, é a parte caracterizada por pobreza, baixo nível de tecnologia nas atividades econômicas. E a América anglo-saxônica é desenvolvida. Estados Unidos e Canadá é a parte rica, IDH alto, amplo uso de tecnologia nas atividades econômicas. E por que a América Latina é subdesenvolvida, é pobre? Porque foi colônia de exploração, baseada na escravidão. E por que a América anglo-saxônica é desenvolvida? Porque foi colônia de povoamento, baseada no trabalho livre. E
Por que a América Latina tem esse nome, Latina? Qual a origem do nome Latina? Vem da língua chamada latim, do povo lá do Lácio, lá na Itália. Um povo muito antigo, da antiguidade. E por que a América anglo-saxônica tem esse nome? Qual a origem do nome anglo-saxônica? Ora, esse nome veio de povos bárbaros que dominaram a Inglaterra. Esses povos eram chamados de anglo e também tinha outro povo chamado saxões. Os dois dominaram a Inglaterra, os anglo-saxões, são os povos criadores do inglês. Então, esse quadro é extremamente importante para fazermos a diferenciação da latina com a anglo-saxônica. Mas agora, o principal critério para enquadrar um país como latino ou anglo-saxônico é o grau de desenvolvimento. Como assim? Vamos pensar na Jamaica, por exemplo. A Jamaica foi uma colônia da Inglaterra. A Jamaica fala inglês. Mas a Jamaica está na América Latina ou na anglo-saxônica? Pertence à América Latina. Por quê? Porque é um país pobre, é um país subdesenvolvido. Então, basicamente, nessa regionalização em América Latina e anglo-saxônica, vamos fazer da seguinte forma. Se o país é pobre, América Latina. Se o país é desenvolvido, América anglo-saxônica. América anglo-saxônica é só Estados Unidos e Canadá. O restante todo, do México até a Argentina, é América Latina. Aí os países emergentes da América Latina, então vamos mais uma vez separar aqui no mapa. Estados Unidos e Canadá, anglo-saxônica. Do México até a Argentina, América Latina. E dentro da América Latina, que é subdesenvolvida, temos 3 emergentes: Brasil, Argentina e o México. O que são países emergentes? Países que estão melhorando as suas condições econômicas e sociais. Estão em desenvolvimento. Então, pessoal, assim nós concluímos essa primeira parte do nosso estudo sobre o continente americano. Lembrando, o principal critério para enquadrar um país como anglo-saxônico ou latino é o grau de desenvolvimento socioeconômico. Por exemplo, tem um país aqui, o Suriname. A língua no Suriname é a língua da Holanda, porque foi uma colônia holandesa. E aí, enquadra como latino ou anglo-saxônico? O Suriname é América Latina, porque é um país subdesenvolvido. Se é subdesenvolvido, aqui na América, América Latina. E a Groenlândia, ela não entra nessa regionalização, porque ela não tem características nem da anglo-saxônica e nem da América Latina. Então, assim concluímos a nossa aula.